Treinador do Vasco da Gama, a informação já saiu comunicado oficial do clube, o Pedrinho já falou sobre isso também, comunicou, depois o comunicado verbal, depois saiu o comunicado por escrito oficial do clube. Portanto, Fábio Carille demitido do Vasco depois de uma semana onde o Vasco atua mal contra o Lanús pela Sul-Americana em casa, tinha dado aquele respiro para o treinador, um empatezinho com o Flamengo 0-0, mas hoje a derrota para o Cruzeiro pesou demais já na sequência do Carille. Já são 3 jogos aí sem fazer gols. A última vitória do Vasco foi contra o Sport, ainda no começo de abril, né? Que o Sport jogou melhor em São Januário. Que o Sport jogou melhor em São Januário. Então já vou passar para você, porque me parece que você concorda com esta decisão, né? Fábio Carille fora do Vasco. Você acha que é o melhor caminho? Não, inevitável a demissão do Carille. O clima estava difícil, né? Não, o trabalho não andava, o clima já tinha azedado, e depois que o Carille ainda foi falar da torcida do Vasco, que estava pesando, ali ele já foi a ruptura para ele. Depois disso era muito difícil o Carille se sustentar. São Januário não o abraçaria mais depois daquilo. Foi um erro também de cálculo do Carille. Mas precisamos ir além da demissão do Carille. Pelo jogo, o torcedor do Vasco vai comemorar agora, está feliz, e de fato, não tinha nada ali que salvava o trabalho do Carille ou justificava uma permanência maior. Mas é preciso, nesse momento, jogar um holofote também sobre a administração do Pedrinho. Tem ali seus méritos fora do futebol, o plano de reforma de São Januário, a maneira como tem trabalhado o clube, dívida, 777. Agora, no futebol, na gestão de futebol, o trabalho do Pedrinho é pior que o do Carille. É bem pior que o do Carille. Porque foi o Pedrinho escolheu o Carille. E aí não tem desculpa. Lá quando demitiu o Álvaro Pacheco, não era técnico dele, era da 777. O Paiva era um interino que acabou ficando pelos bons resultados. O Carille não. Ele, no fim do ano, Pedrinho, escolheu junto com Marcelo Santana, comissão técnica, Felipe, o Carille era o nome. Ele escolheu ou era o que tinha? Não, escolheu. Tá. E, mesmo sendo o que tinha, tendo tentado outros, foi a opção que o Pedrinho resolveu bancar. E aí o Pedrinho chega em março e diz que o Vasco tem um elenco top 8. Quando o Pedrinho fala isso, o Pedrinho joga no colo do Carille toda a responsabilidade por uma má administração de elenco, que é a responsabilidade dele. Mas o Carille, de certa forma, corroborou com isso aí, hein? Não. Porque ele falou, tá bom pra mim o elenco que tem, tá bom. William, o treinador, nesse momento, vai fazer o discurso do patrão ali, o que é interessante, até ele não vai entrar em rota de colisão. É a nota do Vasco, é ali, lacônica. O Felipe, de novo, assumindo o time, como foi na reta final, nos 3 últimos jogos do Campeonato Brasileiro, e o torcedor do Vasco também, já do ano passado, já está vacinado, que o Felipe não vai ser, por mais que tenha histórico de ídolo, não vai ser aceito como o treinador permanente do Vasco, então vai precisar se movimentar no mercado, mas chama muito a atenção, William, como o Pedrinho tem sido decepcionante como presidente, porque o discurso que ele tinha e a expectativa que o torcedor do Vasco tinha sobre ele era o oposto de tudo isso. O Pedrinho até aqui, pelas decisões que tem tomado no departamento de futebol, tem sido uma administração que tem um amadorismo como defeito crônico. Porque a maneira como demitiu o Rafael Paiva no ano passado, sem dar estofo, sem dar respaldo para um treinador jovem, primeiro trabalho dele, sem respaldo, num elenco em que alguns jogadores têm quase a mesma idade do que ele, seria fritado rapidamente na primeira oscilação, como aconteceu. E o Pedrinho não teve pulso firme, não é para manter o Paiva, porque ali na reta final o Vasco estava correndo o risco de ser rebaixado, mas para, no primeiro sinal de oscilação, de ruído no elenco, ter bancado o treinador. O Rafael Paiva, que fez um trabalho muito melhor que o do Carille, e até com elenco com menos opções, condições mais adversas. Com condições parecidas. O elenco melhorou um pouco, não é o melhor, mas melhorou um pouco, é melhor do que o elenco do Paiva. E aí a gente vai entrar nas escolhas do Pedrinho para o elenco. Tá. Porque quando se resolve fazer uma reformulação em relação ao ano passado, principalmente na defesa, o torcedor do Vasco falou, os caras aprenderam com os erros, essa defesa o Vasco não vai ter mais. E o Vasco começa 2025 com uma linha de defesa, com opções para zagas que não subiram de nível. Que hoje, e o jogo do Cruzeiro mostrou isso, o gol que o Vasco toma são falhas ali defensivas e também dos zagueiros, de Lucas Freitas, de João Vitor, mais uma vez, porque o Vasco não tem, em 2025, nenhum zagueiro confiável.
E isso é trabalho do Pedrinho, isso é trabalho da diretoria. Também um scout lá? Também entendendo as limitações para contratar jogadores de nível mais alto, né? Total. E acho que talvez até por isso ele tenha ido por um lado Fábio Carille. Assim, entendendo que o Vasco hoje tem opções mais reduzidas, ele tentou, e não deu certo, contratar um técnico que tem um perfil de formar times mais competitivos, né? Acho que quando o Vasco contrata o Fábio Carille, para mim era ali um atestado de que a ambição da temporada era uma ambição limitada. O Pedrinho estava reconhecendo que naquele momento o Vasco de hoje, o Vasco que é um clube que virou SAF, mas que não tem um investidor, o Vasco do Pedrinho não conseguiria algo muito melhor do que isso. Mas aí é a contradição, né, Zupac? Porque quando ele contrata o Carille e diz que tem elenco top 8, a coisa não casa. A declaração do top 8 ela é completamente descompensada com a realidade. Então eu acho que existem dois olhares, assim. O Vasco é um clube hoje de ambições limitadas. O trabalho do Carille não seria fácil. Dito isso, mesmo entendendo que há limites, ele esteve bem abaixo do limite. O trabalho esteve bem abaixo do limite. Então acho que dava para ter feito mais, mesmo não tendo tanto. O Vasco do Fábio Carille, ele teve muito pouco de identidade. Ele não foi um time competitivo como outros que o Fábio já comandou. Ele não foi o time de posse de bola e construção que o próprio Carille disse que gostaria de ter na sua coletiva de apresentação. Foi. E teve pouquíssimos jogos, pouquíssimos instantes de algum nível de esperança para o torcedor, mesmo em uma compreensão de que seria um time só competitivo e tal. Até acho que hoje não foi o pior dos jogos. Assim, o Vasco hoje, o Cássio evitou que o Vasco saísse com vitória no intervalo, por exemplo. Foi, hoje o Cássio foi Cássio. Assim, acho que dentro dos jogos que nos levaram a dúvida, putz, será que depois do jogo o Carille cai? Hoje, para mim, era um dos que menos tinha essa expectativa. Mas o todo é de um trabalho abaixo do esperado, mesmo sabendo que o esperado não era tão alto assim. E aí eu volto, Zupac, a bater nessa tecla do Pedrinho, porque o Pedrinho também tem sido muito abaixo das expectativas e do que se esperava dele. E isso é uma grande frustração para o vascaíno, porque o Pedrinho é um ídolo, um cara com histórico de clube, histórico de São Januário, que conhece muito bem as angústias que o torcedor do Vasco passou nos últimos anos, que prometeu durante sua campanha, e uma campanha, ele foi eleito para o associativo do Vasco no período de SAF. O torcedor vascaíno, os sócios, não elegeram o Pedrinho para tocar o futebol. Caiu no colo dele. Verdade. E hoje o Pedrinho deu uma declaração dizendo que ele foi um escolhido de Deus para salvar o Vasco. Pô. É uma declaração que um presidente não pode fazer, e não é nada contra a religião. Mas por quê? Um cara com o perfil do Pedrinho, isso soa como uma declaração dos cartolas antigos. E a prática do Pedrinho no futebol tem sido dos cartolas antigos, demitindo treinador, sem convicção nenhuma nas escolhas. E o que se espera nesse momento, o que se esperava de uma figura como o Pedrinho, que uniu o ex-jogador com uma pessoa que estudou, que se preparou, era de um cara técnico e de um cara que usasse a ciência a favor do futebol e, para compensar a dificuldade financeira do Vasco, escolhendo cirurgicamente no mercado, com convicção no futebol, com convicção no treinador, com convicção dos jogadores. E hoje a gente olha para o banco do Vasco, o Carille até foi questionado, poxa, podia ter mexido aos 30, o time não estava rendendo contra o Cruzeiro. Ele olha para o banco e tem Lloyd Augusto, que até entrou, se esforçou hoje ali, mas tem muitas limitações. Alex Teixeira, que voltou ao clube inexplicavelmente, não se sabe por quê. Não há... Então, peraí, então com o Pedrinho no comando do clube e com esse elenco, quem chegar também não tem muito o que fazer? Não, mas... Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas eu falei que o Vasco hoje não tem zagueiros confiáveis. Mas a presidência do Pedrinho no futebol perdeu total credibilidade. Mas você tem dois problemas aqui nas pontas e o problema não é o meio, não é o treinador. O Zupac acha que dava para fazer mais. Eu também acho que dava para fazer mais. E cito o exemplo do Paiva. O Paiva consegue meio que arrumar a casa ali com o que ele tem. Insisto, com menos ele fez mais. Mas esse treinador não serviu para a gestão Pedrinho também. Então, não, assim, sobre o Pedrinho, eu acho que o que frustra também é porque ele já esteve do lado de cá e a visão que ele defendia quando ele esteve do lado de cá, do nosso lado aqui, do jornalismo, é praticamente tudo o contrário do que ele tem executado como gestor, como presidente. Né? Então é aquela coisa, faço o que eu digo, não faço o que eu faço.
Isso está muito claro para mim. Outro ponto. Alguns técnicos entram no Campeonato Brasileiro carregando já uma bagagem de rejeição da torcida, de sinalizações de que o trabalho não vai andar. E, assim, às vezes você precisa identificar isso. Então, o Vasco perdeu tempo. Assim. Mas quantas semanas a gente está esperando a notícia da saída do Carille? Que a torcida não suporta, ele não suporta a torcida, o time não dá sinais, ele quer jogar de um jeito. O Vasco vai jogar como? Defesa e contra-ataque. A defesa não existe, o contra-ataque... O Vasco não tem velocidade para jogar em contra-ataque também. Não. Depende do Piton achar o Verratti. Sim, é isso. Então, o Vasco depende de uma jogada. E ele ainda ganhou ultimamente os jogadores de lado que ele nem tinha. Ele pode discutir a qualidade, mas agora pelo menos ele tem. Agora está se tornando uma constante na carreira do Carille. Essa saída dele é muito parecida com a saída do Santos. Você ia falar uma coisa que eu pensei aqui, prof, porque assim, eu olho, se você olhar o Santos, até para devolver para você, porque eu estava justamente pensando nisso, cara, ele sai do Santos, o que ele fez no Santos? Ele levou o Santos a uma final de Campeonato Paulista, o Santos não chegava desde 2016, um time que brigava para não cair, até no Paulista. Recém-rebaixado. Ele ajuda na reestruturação, um elenco novo e tal, etc. Os caras começam a jogar bem, que não estão jogando bem hoje, Schmidt, Pituca e tal, os caras jogando bem, que hoje já não estão jogando tão bem assim. Classifica o Santos para a Copa do Brasil, o Santos tinha perdido essa vaga por causa dos campeonatos anteriores. Sobe o Santos com o título. Além disso, coloca o Santos numa fase a mais da Copa do Brasil, que ele teria que entrar anteriormente pelo Campeonato Paulista, mas com o título da Série B... Os objetivos da temporada foram muito bem cumpridos. Exatamente. Objetivos. Agora, Aí esse ano, prof, foi muito bom você falar isso. Aí esse ano, ele leva o Vasco a uma semifinal de Campeonato Carioca, o Vasco eliminado pelo Flamengo, E as partidas decentes que ele fez foi contra o Flamengo. Foram contra o Flamengo. Rivalidade, evidentemente, não é você ficar sendo eliminado pelo Flamengo, seu rival, mas estou falando dentro da realidade hoje em dia, normal. Aí você vai para uma Sul-Americana, você está dividindo a liderança de grupo com o Lanús depois de 3 jogos, né? Jogou bem em casa, mas está dividindo. E no Campeonato Brasileiro, o Vasco está ali 11º, agora está em 11º. Que é uma posição para o Vasco intermediária ali, que você fala, esse time do Vasco é mais ou menos isso que se imagina. Não sei, o Pedrinho achando que está entre os 8 elencos lá. Mas assim, é algo que se imagina. Então, do ponto de vista pragmático, né, ele consegue fazer as coisas, ele tem uma eficácia ali. Mas de desenvolvimento de jogo, de opções, de alterações, de característica, de padrão de jogo e tudo, ele sempre tem deixado a desejar. E não só isso, né? E a comunicação dele exatamente. É muito ruim. O ambiente que ele queria, né? O ambiente que ele queria, vamos lembrar... A torcida. Quando ele critica a torcida... No Santos ele chegou a dizer, pressão tinha no Corinthians. Exatamente. A frase mais infeliz que ele poderia usar. Além da tentativa de sair pro Corinthians. Além do flerte com o Corinthians, que quase virou um caso mesmo. Teve um casinho ali, né? Quase virou namoro mesmo. E agora no Vasco também. Trocaram DM, pelo menos. Trocaram DM, exatamente. O Carille você não analisa só por resultado. Você sabia que o jogo Lanús foi o único que ele não ganhou em São Januário? Isso não significa muita coisa. O cara já vem com uma rejeição grande. Eu acho que basicamente isso aí é uma coisa que está se tornando característica na carreira dele, né? Da parte de quem o chama. Chamam Carille esperando o Guardiola. Não vai rolar. No Santos foi a mesma história. Mas nem o Carille de 17, que é o que as pessoas... As pessoas chamam Carille esperando o Carille de 17. Não precisa ser o Guardiola. Só que aquele Carille de 17 também não tem aparecido. Mas aquele time de 17 tinha valências que esses times dele hoje não têm. No começo, quando foi montado, até não tinha, que era tal de quarta força. Mas depois descobrimos que Pablo e Balbuena faziam uma boa defesa. Descobrimos que o Jô ainda poderia ofereceu um futebol que talvez nem ele mesmo esperasse. Descobrimos um trabalho bom do Romero. Rodriguinho. Tinha ali o Rodriguinho. Tinha o Arana pela esquerda. Gabriel e Maicon. Nem o Santos e nem o Vasco têm jogadores com essas qualidades hoje. Jogando o futebol que esses jogadores tinham. E infelizmente para o Carille é uma sequência de 2 clubes que pensam ter ainda, dentro de campo, uma grandeza que eles não têm demonstrado nos últimos anos. Aí sobra para o Carille. Eu também acho que ele podia fazer um pouquinho melhor. Mas ainda que fizesse esse pouquinho melhor, ia cair mais cedo ou mais tarde. Não, mas e se a realidade é essa, quando o Pedrinho escolhe o Carille, ele sabia do histórico recente dos trabalhos, que o Carille vinha devendo. É confiar demais no trabalho
confiar muito na graça divina que o Carille vai fazer milagre com o elenco do Vasco. E assim, não, na boa, sério. Seus trocadilhos estão bons, né? Não, mas William, o Pedrinho hoje se tornou vidraça no Vasco, é presidente, lógico, e todo um ídolo que vira presidente naturalmente vai ouvir crítica, ainda mais numa fase ruim do clube. Mas o problema é não jogar real com o torcedor. Claro. Porque o torcedor do Vasco ficou muito machucado depois de todo o processo de SAF da 777. Ele foi enganado, foi ludibriado, disseram que o Vasco não lutaria mais em condição de desigualdade contra o Flamengo, que era uma mentira deslavada. Muita gente comprou isso. O Vasco foi entregue na mão de uma fraude empresarial e deu no que deu. Você acha que o torcedor hoje ele compra esse discurso de que, olha, temos um elenco entre os 8 principais do brasileiro, aí o treinador chega e fala assim, não, aqui não precisa mexer muito, eu estou satisfeito com o meu elenco. O torcedor, ele compra esse elenco, se deixa iludir. Você acha? Ou ele já fica pé da vida de ouvir isso porque ele sabe que não é isso? Teve muita gente que comprou, e aí o que uma frase como essa, dizer que você tem um elenco top 8, e pra mim, longe da realidade, acrescenta e agrega no contexto do Vasco. Quando falou, a vaquinha já estava indo pro brejo também, né? Não, mas Carioca foi ruim. Não, mas ainda assim, é começo de temporada. E aí, top 8 nem top né? Porque hoje se banalizou isso também. Num campeonato de 20 clubes, falar top 8 é sacanagem. E aí, o top 8 vira, dentro do clube, uma maneira de se pressionar ainda mais o treinador, porque o torcedor olha e fala, tá bom, a gente tem elenco top 8 jogando uma bola de meio de tabela para baixo, e a gente vê que o trabalho do Carille teve muitos problemas, é uma demissão mais do que compreensível, a maioria dos dirigentes tomaria a mesma escolha do Pedrinho olhando para o trabalho, mas, diante do elenco do Vasco, qual é a escolha que o Pedrinho vai fazer para melhorar esse... Primeiro, para melhorar o elenco. Qualquer treinador que chegar vai precisar de mais reforços. O único reforço que vingou de fato nessa virada de ano, que chegou e agregou, foi o Nuno Moreira. Nuno Moreira é um jogador é uma boa opção. Mas fora o Nuno Moreira, as contratações do Pedrinho, isso vem desde a temporada passada, excluindo o Coutinho, foi um caso especial ali, voltando para o clube, muito por vontade dele, por desejo de ter sido formado pelo Vasco. Mas fora isso, o mercado do Vasco, mesmo num contexto de limitação orçamentária, é pífio. É um mercado que não conseguiu qualificar de fato o elenco. E nesse ponto, hoje, para fazer o Vasco, vai trocar de treinador, pode ser que chegue alguém que consiga tirar muito mais do que o Carille tirava, o Vasco até terminar na 8ª posição, até uma posição melhor que a do ano passado. Mas isso significará, se o Vasco não tiver reforços, principalmente na janela do meio do ano, já que não veio nessa, que o treinador tirou leite de pedra, que o treinador conseguiu fazer muito com pouco. E quantos treinadores nós temos no mercado com capacidade para fazer isso e que topem pegar o Vasco nessa situação? Eu acho que esse é o ponto. Qual tipo de técnico e tamanho de técnico o Vasco de hoje, sem SAF, é capaz de angariar? Talvez o Vasco contrate alguém melhor do que o Fábio Carille. Acho pouco provável que consiga trazer alguém maior pelo poderio de convencimento do Vasco sem SAF hoje. Alguém melhor, pode ser, porque às vezes alguém que a gente não espera tanto realiza um grande trabalho. Mas em termos de tamanho, de peso, de uma prateleira mais alta, acho que hoje o Vasco sem SAF, até pelas escolhas que fez, por ter contratado um técnico como o Fábio Carille, por ter contratado os jogadores que o Vasco contratou, acho que é uma amostra de que o poderio do Vasco sem SAF limita, né? Talvez alguém melhora, mas acho que maior não vai ser possível. E não pode ser muito pidão, né? Porque não vai ter. Se tivesse dinheiro, trazia jogador, não trazia técnico. O desafio é muito grande. Alguém que enxergue ali uma oportunidade, entendeu? Ou alguém, eu acho que de um perfil, e aí a torcida tem que estar preparada também, né? Porque é um perfil muito mais próximo do Carille do que distante do Carille. Antes do Carille, o Vasco tentou o Renato, que acabou no Fluminense. Exato. Então, isso já dá a dimensão
de como é difícil encontrar um profissional que reúna essas características. O Ramon Dias pra lá não volta. Não, o Ramon Esse é um ponto, ele tá no mercado. Lá não volta. Ele já recusou o Santos. E até por tudo que aconteceu também, o desgaste com a torcida. Fernando Diniz pra lá não volta também nessas circunstâncias, né? Já passou por lá também. Não, eu não descartaria Mas o Fernando Diniz com esse... Cara, complicado, né? Pois é, vai ser Vai mais... ser difícil. Vai ser mais Quer uma um nome? Vai ser difícil. É um nome. Um nome? Fala aí. O Dair Helman. Será que ele toparia? Não sei. Eu tô dando nome pensando no Vasco. Pensando nele, eu não sei. Interessante, hein? É um treinador acho que o Daí competente. é Mas um treinador competente. pensando no Pedrinho, o que se imaginava da gestão, o que se imaginava pelo discurso, principalmente em campanha, é que o Vasco poderia apostar num trabalho de um técnico mais jovem, de um técnico que tivesse um perfil mais científico. E aí o Vasco, quando o Pedrinho tem a grande opção, tem a grande possibilidade de escolher o técnico para começar a temporada, um dos principais nomes foi o Renato Gaúcho. E o Renato entrega, a gente sabe muito bem, de vestiário, no dia a dia dos atletas, mas o Vasco estava precisando ir muito além disso. E nesse ponto, a gente viu, o Carille é um cara ali bom de vestiário, segura a onda em muita coisa, é rodado, mas não foi suficiente para o que o Vasco precisa. Então há uma leitura muito equivocada no comando de futebol do Vasco hoje. E isso é muito frustrante para o torcedor do Vasco. Porque não só pela imagem do Pedrinho, por tudo que o Vasco passou na mão da 777. E vem mais falácia. Pedro Caixinha também está no mercado. Mas o último que apostou no Caixinha pro lugar do Carille não deu muito certo. Não deu muito certo. O Carille segura muito melhor o vestiário do que a